O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, conta a história da cura de uma mulher enferma e a ressurreição da filha de Jairo. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Mas regressar de onde? Jesus estava voltando da cidade de Gadara, aonde ele libertou dois homens endemoniados. Todo tipo de prisão já havia sido imposto ou imposta sobre aquelas duas pessoas, mas ele arrebentava grilhões, prisões e correntes, e aonde eles ficavam nos sepulcros ou cemitérios, ninguém passava por aquele caminho. Jesus regressa então da cidade de Gadara, onde libertou esses dois homens, e volta para a cidade de Cafarnaum, aonde ele morava. Algumas pessoas fantasiam dizendo: Jesus tinha uma casa na praia e tal. Não, ele morava na casa de Pedro, então ele morava de favor, certo? Para se cumprir o que a Bíblia diz, que tudo que ele usou foi emprestado. Então, ele não morava na casa de praia porque era dele. Era a casa de Pedro, ele morava com Pedro, e 2 séculos mais tarde, essa casa foi transformada em um templo. Pois bem, vamos à história bíblica. A história vai contar que naquele dia a cidade esvaziou, todo mundo saiu, ninguém ficou em casa. E entre as pessoas que também não ficou em casa, estava uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. E essa hemorragia a colocava na situação de impura ou imunda. Ela não podia tocar em ninguém, ela era uma pessoa que sofria emocionalmente, sentimentalmente, porque não podia tocar em filho se fosse mãe, não podia tocar no esposo se fosse casada, não podia tocar em ninguém na sociedade e teria que usar uma identificação de impura, porque se ela tocasse em alguém, ela seria automaticamente apedrejada. Pois bem, veja só o que acontece. Ela olha pela janela ou pela porta do lugar onde ela vivia, sozinha, uma mulher que padecera nas mãos de vários médicos, porque ela era uma espécie de cobaia, e era uma cobaia que pagava para os experimentos médicos que não resultou em nenhum benefício para ela. Só que nesse dia ela resolve sair também. E quando ela sai, não vê ninguém na rua, de repente ela escuta o barulho de uma multidão. Jesus está voltando. Alguém jogando muletas para o ar, talvez, dizendo: ele me curou. Alguém, talvez cego, dizendo: eu fui curado da minha vista. Era uma coisa tremenda. E ela agora, o que fazer? Voltar não podia mais, porque a multidão vinha com pressa, né? Como diz a gente, com força. E ela então se esconde. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela começa a dizer: se eu tocar nele, se eu tocar nele, eu serei curada de todo o meu mal. Mas o que ela podia fazer? A multidão passa e ela então, de joelho, vai se arrastando até chegar perto de Jesus e tocar na orla dos vestidos ou das vestes de Jesus. Jesus para e faz uma pergunta: quem me tocou? Mas que pergunta é essa? E ele olha para os lados, alguém diz: olha, a multidão te aperta. Ele disse: não, esse toque foi diferente. Olha a sensibilidade de Jesus. Alguém me tocou, de mim saiu virtude. E a mulher que se viu curada do seu flagelo imediatamente fica trêmula e se apresenta e conta toda a verdade. Porque naquele momento, até o próprio Jesus, que ela não conhecia, poderia dizer: você é uma mulher impura, né? E a multidão, é claro, quando viu que ela era impura, deve ter gritado: apedreja, mata, acaba com ela. Mas Jesus diz: vá em paz, filha de Abraão.
seja curada de todo o seu mal. Ou seja, você está livre para reconstruir a sua vida. Eu não sei quais são os flagelos que estão atormentando a sua vida hoje, mas eu posso dizer: toca em Jesus, toca em Jesus. E Ele vai curar você de todos os flagelos. Flagelos é uma palavra que significa, bem usada pelos soldados romanos, que açoitava alguém quase até a morte, quando essa pessoa estava quase morrendo, então era recolocada na cela. Quando estava já quase sarando, novamente era levada para ser flagelada. Os soldados romanos faziam isso. E pode ser que a vida esteja flagelando com você, flagelando você. Mas toque em Jesus agora e seja curada de todo o mal. E ouça a voz de Jesus a lhe dizer: vai em paz e reconstrua a sua vida hoje.